Fala pessoal, tudo bom? Então, a nossa aula de hoje é sobre equação do segundo grau. E a gente resolveu dar essa aula hoje, essa semana no caso, né? Por quê? Porque quando a gente deu uma aula umas 2 semanas para trás sobre razão e proporção, e algumas questões cobravam alguns conhecimentos sobre equação do segundo grau, a gente percebeu que alguns de vocês ainda não conseguiam realizar porque ainda não tinham visto a escola ou algo do gênero. Então, a gente resolveu a gente mudar um pouco a sequência para encaixar essa aula agora, e a gente entende que saber essas coisas agora vai ser muito importante. Por isso que hoje a gente vai ter essa aula e semana que vem a gente volta para o nosso cronograma normal, tá? Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que saber o que é uma equação do segundo grau, tá? Então vamos lá. Equação do segundo grau é toda equação que pode ser escrita na forma de ax quadrado mais bx mais c. E onde está mais pode ser menos, tá, gente? É só um sinal de soma ou de subtração, onde A obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Então vamos lá. O que são esses A, B e C? São é, é, números reais, tá? Qualquer número real pode ser A, B ou C. O A obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Porque se o A for zero, o A está multiplicando o x ao quadrado. Então, se você tem zero multiplicando alguma coisa, isso é zero. Então, se a parte que está ao quadrado for zero, isso não é uma equação do segundo grau, se tornaria uma equação do primeiro grau. Por isso, A obrigatoriamente tem que ser zero, tá? Então, lembre sempre, a fórmula é ax quadrado mais bx mais c igual a zero. E o A tem que ser obrigatoriamente diferente de zero, tá? Então, vamos lá. Quando a equação for completa, ou seja, os valores de b e c também forem diferentes de zero, ou seja, todos os três valores A, B e C forem diferentes de zero, a gente pode resolver aplicando a seguinte fórmula, tá? Primeiro, a gente tem que calcular o delta. E como que a gente faz isso? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C, tá? E quando a gente descobre esse valor de delta, que é representado por esse triângulo, a gente calcula os possíveis valores para x através da fórmula de Bhaskara. E qual que é essa fórmula? Essa fórmula é x, ou seja, a gente está descobrindo o valor de x através dela. X é igual a menos b mais ou menos raiz do delta que a gente achou logo antes, dividido por 2, tá? Então vamos lá. Esse mais ou menos, ele está aqui por quê? Porque você vai achar dois valores para x. Você vai fazer menos b mais raiz de delta dividido por 2. E no outro valor de x, você vai ter menos b menos raiz de delta dividido por 2. Ou seja, você acha dois valores, um fazendo mais raiz de delta e um fazendo menos raiz de delta. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos ver um exemplo para ajudar a entender. Aplicando a fórmula de Bhaskara, resolva a seguinte equação. Então a gente tem 3x ao quadrado menos 7x mais 4. Ou seja, o A é o 3, o B é o menos 7 e o C é o 4. Então vamos lá. Primeiro, devemos substituir o valor de A, B e C na fórmula do delta, do Bhaskara também, né? Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Se o B é 7, ó, B é 7, menos 4 vezes A, o A é 3 e o C é 4, então 7 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes 4, tá? Então, 7 ao quadrado, 49, menos 4 vezes 3, 12 vezes 4, 48. Então, você tem 49 menos 48. Então, delta igual a 1. Então, agora, depois disso, a gente substitui o valor do delta na equação seguinte, que é a de achar o valor do x. Então, a gente tem x igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2. Então, a gente substitui os valores. Então, a gente tem x igual a menos 7, porque aqui, ó, o b é menos 7, tá? Aqui eu não coloquei o menos, porque como está ao quadrado, era indiferente. Mas aqui é importante colocar o menos, tá? Então, a gente tem menos 7, mais ou menos raiz de 1, porque o delta é 1, dividido por 2. Então, primeiro resolve x', usando a soma de raiz de delta, depois x duas linhas com a subtração de raiz de delta.
Então, x' é menos 7 mais raiz de 1 dividido por 2, e x2' é menos 7 menos raiz de 1 dividido por 2. Então, vamos lá. X' primeiro aqui. Menos 7 mais raiz de 1 dividido por 2. Então, você tem menos com menos mais, então mais 7, mais 1, porque raiz de 1 é 1. Ou seja, raiz é o quê? Qual o número você eleva ao quadrado, você acha aquele valor. 1 ao quadrado é 1. Então, raiz de 1 é 1. Então, 7 mais 1 dividido por 2. Então, a gente tem 8 dividido por 2, então x' é 4. Agora, vamos para o x2'. X2' é menos 7 menos raiz de 1 dividido por 2. Então, você tem menos com menos mais, então 7 menos 1 dividido por 2. Então, 6 dividido por 2, 3. Então, x' é 4 e x2' é 3, tá? Então, a gente tem aqui as raízes da equação. 3x ao quadrado menos 7x mais 4 são x' 4 e x2' 3, tá? Mas existem alguns casos que são específicos, a gente vai ver eles agora. Que é quando ela é incompleta em B, por exemplo. O que significa ela ser incompleta em B? Quando ela tem valores de A e de C diferentes de zero, mas o valor de B é igual a zero. Vamos ver como funciona. Então, quando uma equação for incompleta em B, ou seja, B igual a zero, podemos resolver tanto aplicando a fórmula de Bhaskara normalmente, ou tratando B como zero, ou podemos fazer como no exemplo. Então, vamos aqui no exemplo. Ó. A gente tem a equação x ao quadrado mais 0x menos 25. Então, aqui, ó, o valor de B é zero. Então, a gente pode só ignorar ele, tá? Porque 0 vezes qualquer coisa é zero. E somar zero é a mesma coisa que não fazer nada. Então, a gente pode simplesmente retirar esse item da nossa equação. Então, a gente tem x ao quadrado menos 25 igual a zero. Então, a gente passa esse menos 25 para o outro lado somando. Então, a gente fica x ao quadrado igual a 25. A gente passa o ao quadrado como raiz. Então, a gente tem que x é mais ou menos raiz de 25. Esse mais ou menos é importante, como a gente já viu que os dois são dois elementos diferentes, o menos raiz de 25 e o mais raiz de 25. Então, x é mais ou menos 5. Ou seja, as raízes dessa equação são x' igual a 5 e x2' é menos 5. Tudo certo? Então, a gente pode dizer que se b for igual a zero, a solução para x vai ser mais ou menos raiz de menos c, tá? Então, vamos lá. Agora, a gente tem mais um caso, que é quando ela for incompleta em c. Ou seja, quando o valor de c for zero, mas ela tiver valores para a e para b. Então, vamos ver como que a gente faz isso. Quando uma equação for incompleta em c, ou seja, c igual a zero, podemos resolver tanto aplicando a fórmula de Bhaskara normalmente, tratando c igual a zero, ou podemos fazer como no exemplo. Ou seja, vamos ver aqui como que é esse exemplo. A gente tem x ao quadrado mais 16x mais zero, ou seja, o a é 1. Sempre que não tiver nada acompanhando x, ele é 1, tá? O b é 16 e o c é 0, como está ali. Então, agora a gente tem aqui, ó, a gente tira o zero, então fica x ao quadrado mais 16x. O que a gente faz? A gente coloca o x em evidência, ou seja, a gente percebeu que nos dois elementos que a gente tinha o elemento x. Então, a gente coloca o x multiplicando, ou seja, divide x ao quadrado por x, é x. Então, x vezes x igual a x ao quadrado. 16x dividido por x dá 16. Então, x vezes 16 é 16x. Então, se eu resolvesse essa multiplicação, eu ia encontrar a mesma coisa que eu tenho aqui em cima. Isso é colocar em evidência, ou seja, eu trazer para fora como uma multiplicação. Então, agora, vocês concordam que para uma multiplicação ter resultado igual a zero, um dos dois elementos tem que ser zero. Ou seja, se eu tenho que 5 vezes y é igual a zero. O único jeito dessa equação estar certa é se y for zero. Que a única multiplicação que gera resultado zero é quando pelo menos um dos elementos é zero. Então, eu tenho que x, que multiplica x mais 16. Como que eu faço para um dos dois elementos ser zero? A gente tem duas possibilidades. Se x for zero, um dos dois elementos já vai ser zero, porque a gente vai ter 0 vezes 0 mais 16. Então, 0 vezes 16 é zero. Então, 0 é uma das respostas. Então, x' é zero. E o x duas linhas, como que vai ser?
Qual que é o outro elemento? É x mais 16. Como que 16 vira zero? A gente faz menos 16. Então, a outra resposta é menos 16. Então, ou seja, nas raízes desses casos seriam x' igual a zero e x duas linhas igual a menos 16. Tudo certo? Então, pessoal, essa foi uma aula assim, dando uma visão geral de como resolver os três tipos principais de equação de segundo grau. Qualquer dúvida, vocês podem mandar lá no grupo, pode mandar no Classroom que a gente vai respondendo. E lembrem de fazer a lista de exercício e apareçam na monitoria sábado para tirar qualquer dúvida que apareça. Até mais!